Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Senhor Jesus Cristo, bendito seja o vosso nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, meu Pai. Gratidão pelo seu amor, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado pela sua proteção, Senhor. Obrigado por nos guardar, por nos proteger, por nos trazer discernimento, Pai, iluminar nossa mente, Pai, iluminar nosso coração, Senhor, nossos caminhos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por toda a graça, Senhor, que o Senhor tem entregado às nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício, Senhor. E por estar nos cuidando de cada um de nós, Pai, a todos os momentos, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, luz, Pai, para a palavra de hoje, Pai. Que nós possamos receber a dose necessária, Pai, para o dia de hoje, Senhor. Que o Senhor ilumine, Pai, o irmão Jurandir, Pai, para que ele possa, Pai, abrir, trazer a palavra, Senhor, necessária para o dia de hoje, Senhor. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 7. Melquisedeque é maior que Abraão. Versículo 1. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Altíssimo Deus. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então, Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Enquanto rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu a entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que receberam os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas, que recebem o dízimo, também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que mude a lei, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir as leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deste modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de que esperança superior
pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo no sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nos Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma contextualizada no geral, né, tanto do texto de Hebreus como na origem, que esse texto, na verdade, ele está descrito em Gênesis capítulo 14, né? A luta de Abraão contra quatro reis lá. Então, a gente vai dar uma contextualizada e depois a gente vai abrir para que cada um faça a sua parte, tá bom? Então, lá em Gênesis, se vocês quiserem dar uma lida agora ou depois, capítulo 14, o final do 13, o 14 inteiro e uma parte do 15, ele está falando sobre Abraão. Então, Abraão ele foi chamado, quer dizer, o pai de Abraão, né? Abraão foi chamado, mas quem mandava na família era o pai dele que estava vivo. Foi chamado de uma terra para servir a Deus. E quando ele foi, ele levou o sobrinho dele. Em alguns lugares aí vai estar que é sobrinho, em outros lugares vai estar que é como um filho, como irmão, enfim. Mas era sobrinho. E aí eles saíram de onde eles estavam, foram para onde Deus apontou que Abraão deveria ter ido, e Abraão foi com uma promessa de que, ele era Abraão ainda, né, que ele seria uma grande nação. Então Deus estava tirando ele da sua terra, da sua parentela, levando para um outro lugar, onde ia começar através dele o povo, né, a descendência aí, do povo de Israel. Beleza, quando chegou lá, eles foram colocados em uma terra, começaram a crescer bastante, começaram a prosperar, e Abraão e Ló, no caso, seu sobrinho, começaram a ter algum problema, não entre eles dois, mas entre os servos, porque eles tinham muita propriedade, eles prosperaram e as ovelhas de um, o gado de um, estavam interferindo no gado do outro, a terra não era grande o bastante para eles. Então Abraão chegou no sobrinho dele e falou assim: escuta, olha essa terra toda aí, escolhe para que lado você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque a terra onde nós estamos não é grande o bastante para as nossas posses, para o nosso gado, enfim. E eles se separaram. Ló olhou um lugar que era interessante, que era lá para o lado de Sodoma e de Gomorra, foi para lá, e Abraão ficou em um outro ponto retirado, para que assim houvesse paz entre as famílias e eles pudessem prosperar tranquilamente. Só que lá onde Ló foi, né, teve lá uma sedição, teve lá uma guerra, e os reis que se reuniram lá, os quatro reis, invadiram alguns reinos lá e levaram cativos, né, pessoas e posses. Abraão, sabendo que o sobrinho dele, no caso, tinha sido levado, o que ele fez? Ele pegou os soldados dele, ele pegou os servos dele, né, que tinham preparo militar, que tinha preparo para a guerra, e levou esses homens e foi com eles para resgatar, então, o sobrinho e o que pudesse ser resgatado lá, mas ele foi mais por conta do sobrinho dele. E aí ele
guerreou, conseguiu conquistar de volta o que foi subtraído por esses reis, e na volta, quando ele estava voltando para casa dele, para a terra dele, ele encontrou então alguém lá que era o sacerdote do Deus Altíssimo, pelo meio do caminho. E esse sacerdote, ele já era um rei, então ele já mandava sobre um determinado pedaço de terra, né? Tinha servos, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então algumas coisas começam a chamar a atenção aí, né? Vamos falar que o escritor da carta aos Hebreus, ele tinha o conhecimento do Velho Testamento, né? Ele tinha o conhecimento dessas passagens e por isso ele veio citando. Como Hebreus ele é um livro que fala da superioridade de Cristo, ele está mencionando aqui, como é interessante, não só o chamado Levítico, porque os levitas vieram bem depois, né? A gente está falando de uma época aqui, na época de Abraão, que varia entre 2.000 anos e 1.500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia, se for colocar em termos de cronologia, Moisés viria 500 anos depois, né? Então, Abraão ainda não tinha nem tido o seu filho, né? Que ia dar continuidade ali nas promessas de Deus para a vida dele. E é esse o contexto, então, que o escritor da carta aos Hebreus ele está trazendo aqui. E é interessante que algumas pessoas hoje elas falam assim: hoje não precisa de Velho Testamento, não. Pregar só no Novo Testamento, ensinar só o Novo Testamento, tem que ensinar sobre Jesus. O Velho Testamento não é tão interessante, tal. Particularmente, eu vou radicalmente contra isso, porque o berço do Novo Testamento é o Velho Testamento, e você não vai ter a visão correta de Jesus se você não passar pelo Velho Testamento, porque Jesus é prometido. Primeiro se levanta uma pessoa, se levanta Abraão, se levanta lá a nação de Israel através da descendência direta de Abraão, e aí as promessas vêm sendo cumpridas através dessa família e o Messias ele é profetizado, né? Então, para nós entendermos essa questão toda no Novo Testamento, do meu ponto de vista, é imperioso passar pelo Velho Testamento. Então, quando o autor aqui ele começa a explicar a respeito dessa situação lá de Gênesis, muitos dos seus leitores, né, ou muitas das pessoas que ouviriam falar sobre essa carta, como o evangelho estava sendo pregado ali, primeiro ao judeu, mas depois ao gentil, o judeu, certeza, sabia do Velho Testamento, mas o gentil não sabia. Então, ele ia estar com a carta dos hebreus aqui, né? Dita hebreus, na mão, e ia ter que perguntar para algum judeu, falar, escuta, do que ele está falando, né? Porque quem era Melquisedeque? Quem era Abraão? Né? Ele ia ter que tirar essa dúvida lá. Então, eu acho importante essa contextualização. Depois vocês podem pegar lá o capítulo 13, final do 13, o 14 e o 15, e vai ter essa narrativa que o autor da carta ele está comparando. Então, ele sempre pega algo do Velho Testamento, algo da Antiga Aliança, aponta Jesus como Messias e mostra por que ele era superior, por que ele era aquele que havia sido profetizado por tantos profetas, por tantas pessoas atrás, porque, a bem da verdade, Israel está esperando o Messias até hoje, né? E, e os cristãos já acreditam que ele veio, né? E é nesse sentido que o autor ele está trazendo essas informações. E aí ele diz o seguinte: olha só que coisa interessante. Abraão, então, através dele, Deus ia fazer uma grande nação, através dele veio o Velho Testamento, através da descendência dele veio o tabernáculo, através dele vieram aí a aliança, e grandes homens, e Moisés, e Davi, tudo da descendência de Abraão. Só que quando Abraão ele começa ali a sua jornada, ele já está ali bem colocado na terra que Deus prometeu, que Deus ali ia dar para ele, que Deus estava apontando, ele já estava ali com posses, mas quando ele voltava, então, que ele trouxe o despojo, que ele trouxe as pessoas do cativeiro, já tinha um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, olha que coisa interessante, né? Deus, ele é de eternidade a eternidade. Então, desde que quando surgiu o primeiro homem na face da terra, Deus já era. Então, não foi Abraão que inventou esse Deus. Ele foi chamado por Deus para fazer um algo. Mas Deus já falava com o homem há muito tempo, né? Então, Deus, ele se revela à humanidade, né? E
quando ele chegou lá para Melquisedeque, que era um rei, que era um sacerdote, reconhecendo então, e de forma voluntária, ele ofereceu 10% do que ele, porque a palavra dízimo é 10%, tá? Então, o significado da palavra dízimo é a 10ª parte. Então, ele ofereceu ali a 10ª parte do despojo do que ele conquistou voluntariamente para esse sacerdote, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. E o sacerdote tinha ido até ele para levar pão e vinho, porque ele venceu o, esses exércitos, né? E estava trazendo o povo de volta. Então ele recebeu ele em paz, né? Ele recebeu ele e deu alimento ali para o pessoal que lutou com ele, para as pessoas que estavam com ele. Então, de boa mente, Abraão achou por bem retribuir essa essa gentileza e esse favor. E, e é esse é o Melquisedeque que a Bíblia está falando aí. De contrapartida, vieram também o rei de Sodoma lá, e ele falou assim: escuta, Abraão, nós havíamos perdido a guerra, o pessoal levou nosso pessoal cativo, levou nossas posses, só me devolve as pessoas, só me devolve os meus concidadãos aqui e pode ficar com tudo. Aí Abraão disse para ele: não, 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 eu não quero nada do que é de vocês, que eu não quero que vocês digam que vocês me enriqueceram. Pode ficar com tudo que é de vocês aí, tirando essa parte que ele entregou ali para o sacerdote. Então, o texto, né, eu sei que muitas pessoas usam para falar sobre dízimo, da importância do dízimo e essas coisas todas, mas o texto em si, ele está explicando a superioridade do sacerdócio de Cristo e explicando quem era Melquisedeque e a origem do sacerdócio de Jesus, né? Porque quando Moisés, ele, passados anos, né, que o povo já está lá no Egito, que o povo está vivendo como escravo, que Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, no meio do caminho ele vai até o monte, e aí ele recebe a tábua lá dos 10 mandamentos, ou a pedra dos 10 mandamentos, e aí ele está levando o povo, e ele institui a construção do tabernáculo, e aí ele pega Arão e fala assim: olha, nós vamos oferecer sacrifício para Jesus, e nós vamos levantar aqui uma tribo que vai cuidar da relação Deus-homem. E nós vamos fazer sacrifícios aqui, sejam de comida, seja de animais, para espiar o pecado do nosso povo. E colocaram ali algumas regras, né? E assim foi durante todo o tempo que o povo estava no deserto, até que houve a construção do templo, quando eles foram colocados ali na Palestina, ali na terra que foi dada a eles, que na época nem tinha esse nome. Tá confuso até aqui? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Ô, Jurandir, muito bacana você trazer essa explicação, porque realmente o texto ficaria muito confuso sem essa contextualização aí. Melquisedeque, por exemplo, eu não sabia desse, não que eu seja um profundo conhecedor, mas assim, até hoje, para mim, se me perguntassem assim, escuta, mas de onde surgiu o Deus, né? Não que ele tenha surgido de Abraão, mas foi a partir de Abraão que o nosso Deus teria sido revelado ao mundo. E aí, como você trouxe aqui, não, outras figuras, Deus já havia se revelado também, né? Como Melquisedeque, por exemplo, que Deus havia se revelado a ele e Abraão já, quer dizer, eles se falaram, né? Você vê como casou certinho, né? Não houve dúvida. Um olhou para o outro e eu já sei, é o mesmo Deus. Estamos falando do mesmo Eu, Deus. o pessoal fala assim: pô, não tem contradição na Bíblia, no Novo Testamento e Velho Testamento. Tem alguns textos que são difíceis, sim, tem. Mas de uma forma geral, o Novo Testamento foi escrito pautado no Velho. Então, ele é uma interpretação do Velho Testamento, colocando Jesus. Então, é, é, não é para ter contradição mesmo, né? Porque em Deus não há essa contradição, é uma sequência. Então, Deus levantou um povo, levantou uma pessoa, criou uma família que seria sacerdotal, mas não quer dizer que ele já não falava com a humanidade de outras formas, entendeu? Então, esse é. Aí, quando chega aqui, então, alguém quer fazer alguma outra parte? Quer fazer algum outro comentário, gente? Tá tranquilo? Às vezes E eu na vou minha falando, eu vou Bíblia tem uma nota falando que é, assim,
acho que já foi rebatido isso e tal, mas que achavam, inclusive, que Melquisedeque fosse até Jesus Cristo. Não sei se você viu alguma nota em relação a isso, porque ele não tinha início e não teve fim, né? Não tem registro de genealogia dele, não mostra nenhuma linhagem, assim, mas eu acho que é aquela parte que você falou, né? Que é uma parte que talvez não registrada, né? De Deus se comunicando com a humanidade aí, Exatamente. mas 4.000 anos atrás, né? É, porque lá no passado, se você pegar só o Velho Testamento, é, o foco era Abraão, né? O foco era a família de Abraão, o foco era a origem, quando Moisés, né, no caso, ele estava escrevendo o Pentateuco, foi Moisés que escreveu 500 anos depois, o foco dele era traçar essa origem e essa importância do sangue, né, e da descendência dele, e do povo de Israel, que Deus queria fazer através dele. Em Hebreus é que o autor dá essa importância, né, que ele traz à memória o Melquisedeque, né? Então é por isso que muita coisa fica fora, né? Porque foi escrito 2.000 anos depois dos fatos ocorridos, né? Então, quando a gente pega aqui e fala de Melquisedeque, qual que é o comparativo que ele faz? Que, beleza, Jesus, ele era descendente da tribo lá de Judá. E os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Como é que você vai dizer que sacerdote, então, que Jesus era sacerdote, se ele nem era da tribo certa para ser sacerdote? Aí o escritor traz à memória o texto lá que antes de Abraão, né, ter ali a família dele e difundir essa palavra, né, essa missão, já havia um sacerdote, segundo a ordem, que adorava esse Deus. É, Travou a conexão? também poderia ser sacerdote. Então, não, ele não foi o primeiro caso de um sacerdote que não era de uma tribo. Tá bem colocado aí? Tá bem entendido? Legal, Jurandir. Obrigado. Obrigado, Bom, cara. aí dentro desse contexto, a gente vê o seguinte, que Jesus é diferente, né? Porque ele é juiz, ele é sacerdote, ele é sacrifício. E ele é rei. Então, todas as coisas apontavam para Jesus. O sacrifício perfeito, o sacerdote que não precisa fazer sacrifício por si mesmo, porque ele já é perfeito. O rei, porque ele ele é a última realeza, vamos, né, por assim dizer, né? Tudo que surge depois é uma figura que aponta para ele. Então, o sacerdócio de Cristo, né, é diferente daquele sacrifício de animais que a Bíblia diz lá que não poderiam. Você fez o sacrifício hoje, mas amanhã você teria que fazer de novo, porque o, jamais que o sangue de um animal poderia purificar os pecados do ser humano no decorrer da vida dele toda. Mas Jesus poderia, porque ele foi um homem sem pecado, do jeito que o pecado entrou no mundo através de um homem, também foi expiado através de um outro homem, e o sacrifício perfeito, porque esse morreu sem ter pecado nenhum. Até o nascimento de Jesus, né, era um nascimento virginal de Maria, e é por isso que a gente fala que o pecado não estava nele segundo essa descendência, né? Porque ele foi um ser criado, colocado no ventre dela e criado no sentido humano, né? Vamos entender bem. E, e nasceu sem pecado, sem aquele pecado original que a gente fala, né? E quando ele foi sacrificado, ele chegou na morte e falou: "E aí, morte? Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, mas eu não tive pecado e você me matou. Como é que fica?" Então, pode rasgar essa promissória aí, porque eu estou pagando essa conta. E é por isso que em Cristo todos nós somos vivificados de uma forma permanente, porque ele é o sacrifício perfeito, né? Então, enquanto o sacerdote, ele é um sacerdote fora da tribo de Levi. O sacerdote, qual que é a diferença, né, básica do sacerdote e do profeta? O profeta, ele é um homem que fala de Deus para a humanidade, né? Então, Jesus era um profeta? Era. E ele era um sacerdote? O que o sacerdote faz? Ele oferece sacrifício do homem
para Deus, é o caminho inverso, né? Então o profeta é aquele que fala de Deus para o homem, e o sacerdote é aquele que leva o sacrifício, né, que oferece o sacrifício para ligar o homem a Deus. E Jesus, ele ainda era o sacrifício perfeito. Ele deu a si mesmo para resgatar o ser humano, ele intercede pela humanidade, né, o Espírito Santo também, né, os gemidos inexprimíveis, né? E aí ele vem explicando então que Jesus sim pode ser um sacerdote, que o sacerdócio dele é maior do que o sacerdócio de Levi, porque ali tinha que ser uma linhagem de sangue, um passava para o outro, um passava para o outro, um passava para o outro, uma ligação direta, né? E uma vez que o templo ele ainda existia quando essa carta foi escrita, né? Então o templo estava lá, a tribo de Levi estava lá, o sacrifício estava acontecendo, mas quando o templo ele é destruído, ele já não tem mais essa condição de oferecer sacrifício. Quando o povo foi levado cativo para Babilônia, e aí eles começam a criar a sinagoga, porque não tinha mais templo, eles não poderiam oferecer sacrifício. Então o sacrifício ele foi meio que deixado para um segundo plano na nova forma de religião judaica, porque não tinha mais o templo, e o sacrifício era oferecido ali no templo, né? Quando não tinha templo, beleza, eles construíam um altar e ofereciam no altar. Mas quando você está cativo numa região em que as pessoas não te permitem isso, eles tiveram que ter uma outra forma de se reunir, de uma outra forma de congregar, de uma outra forma de manter a fé deles, e aí por isso que surgiram aí as sinagogas, então, né? E aí, no versículo 16, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida, que não tem fim, porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, embora Jesus tivesse ali, né, nasceu ali judeu e na descendência ali de Abraão, por assim dizer, ele é um sacerdote diferente, né? Ele é um sacerdote que, como Melquisedeque não tinha a genealogia dele na Bíblia, você consegue pegar ali, né, a descendência de Jesus, sim, mas ele transcende isso, né? Ele é mais do que isso. Então, enquanto filho de Deus, ele é diferente do sacerdócio dele em relação ao sacerdócio de Davi, ou de Davi, de Levi. E aí ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Morreu sem pecado, chegou diante do Pai e falou: a dívida que estava em haver está paga. Eu estou aqui, né, intercedendo pelos homens aqui, porque o meu sacrifício fez com que o pecado fosse anulado. Por isso mesmo, Jesus é o nosso fiador. E é fiador por quê? Porque foi ele quem fechou essa nova aliança, esse novo pacto, esse novo acordo aí, né, diante de Deus. Porque nos convinha, versículo 26, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Queridos, essa é a parte fundamental desse capítulo é, 7 de Hebreus. Nós estamos falando da superioridade de Cristo, nesse caso, com respeito ao sacerdócio levítico. Né? Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, mas já havia um paralelo na história de outros sacerdotes, mesmo quando Abraão, não, né, quando não haviam ali os filhos de Jacó, mesmo antes de haver o tabernáculo, mesmo antes de haver o povo colocado, as 12 tribos de Israel, Deus já tinha sacerdotes. Está bem entendido isso? Está bem colocado? É E bem, por quê? Oi? Muito bom, Jurandir. bem interessante, né? Porque é uma forma de justificar para os judeus ali de que não precisava ser da mesma tribo, né? Porque antes já tinha sido trocado, né? Sim, 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 sim. Então eu abro para vocês aí, queridos, que queiram preencher as lacunas, que queiram, de repente, fazer alguma pergunta e
se eu não souber, com certeza alguém do grupo vai saber e a gente pode participar aí. Eu tenho uma dúvida, Jurandir. Nossa, maravilhosa a explanação aí, porque você cobriu uma área que, do Antigo Testamento que me falta muito conhecimento. Mas a parte dos judeus, né, do judaísmo, que quando o templo foi destruído, eles não puderam mais fazer expiação, né? Hoje eles fazem expiação dentro da sinagoga, por que que para, se não, por que que para eles então agora não precisa mais? Sim, tentando entender qual a dificuldade deles de aceitar Jesus, assim, né? Até hoje, né? Porque Na assim, verdade, naquela época tudo bem, mas 2000 anos ainda. E outro dia eu tava vendo um vídeo de um rapaz que vive lá em Israel, que ele é cristão e ele sai na rua tentando convencer, né? Conversar com os judeus ali e tal, e trazendo a palavra, algumas passagens de Davi, para mostrar para ele que Jesus é o Messias. E, e aí eu fui percebendo ali no vídeo que até eu perguntei no chat GPT, ele falou que não é padrão, não é regra. Mas que, inclusive, entre o judaísmo, eles pregam que é meio que proibido eles lerem o Novo Testamento, meio que amedrontando eles para que, ó, não chega perto disso aí, senão você vai se desviar, né? E provavelmente aquele que eles não conhecem, né, Jesus, eles não conhecem a história de Jesus, né? Se não conhece o Novo Testamento, ficou metade da história na mão deles, né? quando você pega a, a religião judaica, no caso, e a Bíblia fala, né, ainda que os judeus eles permaneceriam, sim, até a segunda vinda de Cristo aí, né? Então, assim, já era profetizado que nem todos, é, a Bíblia diz que Jesus veio para os que era seu não receberam, mas todos que receberam deu autoridade, poder para ser judeus, né? Então, já era entendido e vamos dizer também o seguinte, quando Jesus veio e ele se apresentou ali como Messias, a ressurreição e tal, as pessoas da época, muitos não aceitaram e não acreditaram na ressurreição. Então, isso ficou muito forte. E você imagina, você tem 1000 anos de tradição, você tem 1000 anos dizendo que a coisa é de um jeito, né? E de repente acontece de outro, e fala, pô, mas o Messias veio e a gente continua escravo, mas o Messias veio e a gente continua sob a mão do romano, o Messias veio e nós fomos subjugados. Então, não é fácil você aceitar. Imagina se alguém viesse hoje e dissesse assim, olha, eu sou Jesus. Não é fácil para uma religião que já está constituída, para uma tradição. E não é só uma religião, né? O judaísmo é uma forma de vida, né? Não é só uma questão de crença, né? Tem toda uma contextualização. Aliás, existe uma dificuldade até para você explicar quem é judeu, né? É judeu quem tem a fé, é judeu quem é da religião, é judeu quem nasce. Então tem uma séria discussão sobre isso. E aí você pega a história do judaísmo, a história desse povo, né? Trazendo aqui para a modernidade, que eles passaram ali na Segunda Guerra, lá atrás eles viviam numa região que era muito perigosa, então eles se espalharam pelo mundo, havia mais judeus fora de Jerusalém do que ali em Jerusalém, acho que ainda hoje é assim, existe mais judeus espalhados pelo mundo do que ali em Israel. Então, havia uma dificuldade, a religião é uma forma de manter a unidade, né? Então, não era uma coisa fácil de aceitar, né? Mesmo a forma como Jesus veio. Você vê que Judas, né, ele traiu Jesus, segundo algumas acreditam, né, porque ele acreditava que o Messias deveria ser um cara belicoso, se levantar contra Israel, contra o romano, aliás, e tal, e que se existe uma tese que depende que se ele entregasse, né, Jesus ali, ele ia ter que se rebelar para que não fosse morto. Só que deu errado, né? Porque ele não entendeu a mensagem de Jesus e Jesus era o sacrifício perfeito, né? Então, talvez ele tivesse suicidado porque entendeu tardiamente que não era do jeito que ele pensava. São teses, tá? Não tô aqui. Aí alguém vai discutir e fala assim: ah, mas ele já roubava a bolsa, ele não era tão bonzinho assim, não, ele era ladrão, tá bom? Não tô, né? Não tô aqui entrando no mérito de Judas, porque, né? Mas é por isso, né? Então, é muito difícil você mudar séculos de tradição e você ter uma sociedade constituída, embasada, os líderes perderem a sua liderança ali também, né?
Então, haja visto que quem pagou, né, quem entregou, quem matou Jesus ali, embora tenha sido determinado pelo romano ali, eles disseram, né, crucifica, apagou a multidão. A Bíblia deixa isso muito claro, né? Não foi o povo que fez isso, foram os sacerdotes, né, que queriam ali matar Jesus de todo jeito. E já haviam aparecido outras pessoas que se dizendo como Cristo, né? Jesus não foi o primeiro que apareceu e aconteceu dessa forma. Tanto que Gamaliel, quando dizem para estão discutindo sobre matar Jesus ou não, ele falou, olha, é melhor vocês deixarem isso do jeito que está, porque se ele não for o Messias, vai acabar como acabou com tantos outros. Mas se ele for, vocês não serão pegos se levantando contra a obra de Deus, né? Então, e o inimigo trabalha também, né? Não vamos esquecer, para que as pessoas não aceitem a Jesus como o único, legítimo e suficiente Salvador. Então, a religião judaica, né, ela, quando eles foram expulsos da terra deles ali, ela passou a ser uma religião de não ter mais sacrifícios, não pelo menos sacrifício de sangue. Eles tinham aqueles sacrifícios de mantimento, de alimento, ou uma coisa assim. Mas de sangue era muito difícil fazer esse tipo de sacrifício nos lugares para onde eles estavam cativos, ou onde não estavam cativos, mas também não era a cultura do lugar. Então, não estou dizendo que acabou a 100%, estou dizendo que diminuiu, minimizou muito isso. Beleza? Essa perseguição dos judeus, Jurandir, não sei se tem uma visão agora mais clara, né, do judeu e do judaísmo, que essa perseguição que teve, né, acho que na história inteira, né, 100 anos atrás, aí, com o Holocausto, e tudo, mas ela tem muito esse viés aí assim, tem essa questão religiosa, tem um viés meio cristão versus judaísmo. O que que você acha que teve essa perseguição aos judeus, assim, por Hitler? E Então, você tem alguma visão em relação a isso? Se é do meu ponto de, religioso? do meu ponto de vista é o seguinte: as lideranças, o ser humano, né? O ser humano. Alguém está tentando falar? Acho que não. Não? Tá. O ser humano é um ser belicoso, tá? Ele vai tentar dominar, ou se apropriar do que é do outro, ou pela força, ou por interesse na terra, ou porque está perto d'água, ou porque tem ouro, ou porque a tribo do cara tem mulheres e a dele não tem, ou porque tem lá vegetação, tem lá terra fértil e a dele não tem. Então, o ser humano se apropriar do que é do outro, isso aí é, né, comum. Tá no nosso DNA esse negócio. No ponto de vista judeu, é que se trouxe, né, alguns líderes cristãos lá de antigamente, eles diziam o seguinte: o judeu, ele crucificou Jesus, ele matou Jesus, então ele deve ser condenado também. Então colocou-se essa tese, né? Criaram até um verbo judiar, né, cara? Que eu acho que é um pecado. Você devia, né, não dá mais para tirar, mas era maltratar os outros, né? Então havia essa coisa negativa que foi colocada por algumas lideranças do passado e que trouxe esse ranço, né? Então, não é a cristandade como um todo, não é o cristão comum, não é, né? De uma forma geral, a gente quer buscar a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus, né? Mas desse ponto de vista, havia essa, esse dito, né? Ah, mataram Jesus, mataram, crucificaram Deus, então vamos revelar aqui, vamos fazer uma coisa. No caso de Hitler, é um doido, né? Claro que tem um viés espiritual, tem um viés espiritual. As pessoas falam algumas coisas a respeito de Hitler que eu acho que não vale nem a pena repetir, porque, né, da motivação dele. Mas ele queria ter uma raça pura e ele entendia que ciganos, negros e judeus não faziam parte disso, né? Mas é claro que tem um viés religioso e com toda a desgraceira que aconteceu, e isso é lamentável, Deus ele transforma as coisas negativas, né, a aparente derrota em uma vitória. Através disso tudo, né, foi instituído o Estado de Israel, né? Eles foram criticados. Então, a profecia de que os judeus voltariam para sua terra, ela cumpriu. Não precisaria ser dessa forma, eu creio, né? Quem sou eu aqui para estar falando isso? Mas não tem justificativa porque aquele
governante ou porque é a Alemanha que foi permitido fazer lá na guerra, não, né? Nem com respeito a ninguém. Tanto que o nazismo até hoje, se você falar disso, só de falar disso você já pode ser até preso, porque é uma coisa hedionda. Mas sim, eu acredito que tudo no mundo tem um viés espiritual e tudo que envolve Israel mais ainda. Os judeus também, né, eles sempre foram um povo unido, mesmo separados. Eles são um povo que eles se ajudam onde quer que eles estejam. E eles têm uma comunidade muito forte. E eles têm uma cultura empreendedora muito forte também. Então, os É, judeus, onde quer que eles iam, eles enriqueciam. estão debaixo E de eles, promessa, né? exato, e eles dominam sobre os povos. Então, eles foram para o Egito, eles se multiplicaram mais que o povo do Egito e começaram a enriquecer mais que o povo egípcio. E onde eles iam, isso acontecia da mesma forma. Inclusive, a- as grandes fortunas, né, dos judeus foram boa parte para financiar a guerra, né? E se você Naquela. pegar o sistema bancário moderno, começou com os judeus, né? Oi? Então, o sistema bancário moderno começou com os judeus. É isso Então, aí. não há, assim, cara, eu acho o seguinte, né? A Bíblia nos orienta a orar por Jerusalém. Os judeus, nós somos o galho que foi enxertado dessa árvore. Primeiro começou o judaísmo, para depois vir o cristianismo. 2/3 do livro que nós usamos é Velho Testamento, e o Novo Testamento está falando do Velho Testamento e apontando para alguém que veio de origem judaica. Nós temos um amor extremado pela história do povo judeu e oramos, né, para que o maior número de pessoas aceite a Jesus como o Messias, que é o que nós cremos, né? Então, essa questão das guerras e essas questões aí de perseguições, é que o ser humano, primeiro, ele tem isso, né? Ele ia terminar sobre o outro. E tem sim o viés espiritual, obviamente, lógico. E é o povo de Deus também, né? Nós somos adotados, né? Os gentios são. Tem isso também, não tem, gente? Porque Povo eleito, nação santa, povo adquirido, né? A promessa, ela veio pelo judeu. Depois ela transbordou, né? Jesus mesmo, ele disse isso, né? A Bíblia diz isso. O Senhor veio para o que era seu e o que era seu não o recebeu, não é isso? Mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de ser chamados aí filho de Deus. Então, nós somos realmente enxertados. Mas vamos lembrar, né? Que antes de vir a nação judaica, antes de Abraão ter ali o seu filho, antes de vir Moisés, já havia um sacerdote. Então, Deus já ele teve o plano, sim, de que a bênção viesse através do povo judeu, sim, mas antes do povo judeu já falava com e tudo começou ali naquela, assim, passagem de bastão, né? Foi Melquisedeque e Abraão, né? aí a gente E teria que entrar um outro assunto, né? Que são as alianças, né? Quando você começa a estudar as alianças na Bíblia, você vê que de tempos em tempos Deus fala com o homem de determinada forma, né? Deus trata com o homem de determinada forma. Pode falar de Noé, você pode falar da aliança de Moisés aí, né? Várias outras, né? Mas ficando aqui no capítulo 7, falando da superioridade de Cristo, é o que já foi determinado aí. Mas alguém quer tá fazer eterno. alguma coisa? Amém. Não? Tranquilo? Jurandir, que bênção você trazer para nós esse capítulo de hoje, viu? Acho que nada é por acaso. Glória a Deus. É, Muito obrigado, viu? espero que tenha sido bênção aí. Eu sou empolgado, você já viu, né? Eu falo pra caramba, falo pelos cotovelos e sou empolgado com Hebreus mesmo. E espero que tenha dado aí para gerar uma curiosidade, né? Para cada um fazer a sua busca, cada um fazer a sua pesquisa, cada um fazer o seu mergulho. Mas o que eu tinha para hoje está posto. A não ser que alguém tenha alguma outra pergunta, queira fazer algum outro comentário, eu pediria Tem aí. isso é uma, desculpa, pode concluir. Não, não, eu já ia dizer para orar e encerrar. Se ninguém tiver nenhum outro comentário, nenhuma pergunta.
Foi uma questão que você trouxe hoje, foi até interessante, porque é algo que eu tenho até recentemente venho conversando com o James, porque a gente, em algum momento aí, nos próximos 2 meses, 3 meses, a gente vai terminar o Novo Testamento, né? E, algo que a gente não fez ainda com o grupo foi de estudar os primeiros capítulos do Novo Testamento, né? E a nossa dúvida é, a gente volta para o início do Novo Testamento, porque a gente começou em Coríntios, né? E aí a nossa dúvida é, voltamos para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai falar de Jesus, né? Talvez porque muita gente, assim, um dos objetivos do devocional é evangelizar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas se aproximem do cristianismo, se aproximem de Cristo, se aceitem Cristo, né? E o Novo Testamento ele está mais próximo, né, da nossa realidade, né, de Jesus, quando a gente, né, os ensinamentos de Jesus, fala sobre misericórdia, enfim. E o Antigo Testamento é algo que a gente desconhecia, né? O que você falou, ó, tem muita gente que não dá tanta importância para o Antigo Testamento, né? Mas ele é importante, então foi legal você trazer essa visão aí também, assim, para a gente essa base, né, que você falou, ó, o Novo Testamento ele é totalmente embasado no Antigo Testamento, né? Tem uma linkagem entre as coisas, né? É uma unidade, né? E É, a gente vai estudando o Antigo Testamento, mas sempre falando de Jesus, porque qualquer estudo que a gente fale, na verdade, a gente vai estar trazendo Jesus para a realidade de hoje, né? Porque o Antigo Testamento todo vai fazendo o prenúncio da vinda de Jesus, né? Vai trazendo É, ali todo. eu acho que eu não tinha pontuado na pergunta do Fábio, mas eu vou pontuar agora que eu lembrei. Eu não sei se existe restrição, tá, do ponto de vista de incentivo ou proibição para que judeu leia o Novo Testamento. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que, por exemplo, na Igreja Católica, ele tem os livros apócrifos. São acréscimos que estão tanto no Velho Testamento quanto alguns para o Novo Testamento. Do meu ponto de vista, né, eu estava conversando com um jovem um tempo atrás, ele falou que ele estava querendo estimular os irmãos da igreja a estudarem mais a Bíblia e se empolgar e tal, e que ele ia estudar os apócrifos, né? Veja bem, nós somos um grupo aqui heterogêneo, nós somos um grupo aqui que cada um tem a sua igreja, a sua fé, a sua denominação e tem a sua forma de entender a Bíblia. Então, a gente não está aqui para ficar doutrinando, não é isso? A gente está aqui para falar texto da palavra de Deus e cada um vai continuar na sua busca. Mas eu disse para ele, né? Falei assim, ó, não faça isso. Aí ele falou assim, por que não? Eu falei, você está trabalhando com jovens, você está trabalhando com pessoas que estão começando, que não têm uma visão ampla do Evangelho e da Bíblia ainda. Por que você vai botar um livro para eles lerem que pode trazer confusão, ao invés de você ficar nos livros que são canônicos, aceitáveis e que a gente usa no dia a dia para nossa vida prática? Porque esses outros livros, eles vão servir para sua intelectualidade, mas não vai servir para sua vida cristã prática, não é aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Então, eu mesmo falei para ele, falei, ó, fica no Evangelho de João, pega Mateus, estuda, né, outras coisas. E por outro lado, a gente também não incentiva a pessoa de dentro da fé cristã, de uma forma geral, a não sei que ele vai estudar religiões comparadas, ficar lendo livros de outras denominações, entendeu? De outras igrejas, não de outras igrejas, mas de outras religiões. Você não vai ler o livro do Allan Kardec, você não vai ler o livro é, 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 dos muçulmanos, né? Você não vai ler o Alcorão, né? Já que você quer ler alguma coisa, leia o livro que é dentro da sua religião, dentro que está pautado ali para seu alimento diário, a não ser que você seja um estudante e você queira ampliar os seus horizontes, mas que você já tem uma base forte do Novo e do Velho Testamento. Aí você transborda, entendeu? Então, eu como enquanto teórico, enquanto estudante da palavra, eu me aventuro para algumas coisas, mas para outras eu nem toco, né? E eu acho que a religião judaica, né, se é que existe isso, talvez eles estejam nesse mesmo contexto. Por que você vai ler o Novo Testamento? Você é judeu. Por que você não estuda o Velho Testamento e não aprende ele melhor? Entendeu? Porque se você lê o Novo Testamento, é muito difícil você mergulhar no Novo Testamento e não aceitar Jesus como o único legítimo, suficiente Salvador, né?
E se você lê o livro de outra religião, se você não estiver bem fundamentado na sua fé, é muito fácil você trazer confusão para sua cabeça. Então, nesse sentido, né, a gente sempre exorta, orienta os cristãos a lerem a Bíblia inteira, lerem, não é estudar, lerem a Bíblia inteira. E depois vir no processo de estudo, né? Essa é a orientação que normalmente a gente dá, tá bom? Nossa, que essa visão realmente foi, fez todo sentido mesmo, né? Porque tem essa questão da pessoa se perder também, né? Se perder na fé dele, né? O cara começa Sim, a ler um livro que não está condizente com aquilo, ele começa a já, talvez já não, bom, enfraquecer, né, as crenças dele demais, né? eu sou daqueles que saio dando o Novo Testamento, Bíblia evangélica para todo mundo, entendeu? Eu só estou Sim, falando como funciona do ponto de vista da religião, né? Do ponto sim. de vista aí da religião, por que que um líder vai falar para o membro dele ler algo de outro lugar? Agora, bom, já que a gente entrou nesse assunto, Júlia, você nos permitiu aí a gente abusar de você e das suas perguntas, mas no Vontade. sentido de evangelização, né? Que é o nosso intuito aqui, né? Você acha que faz sentido a gente ir para o Antigo Testamento ou focar no Novo Testamento e o Antigo Testamento ser algo particular da gente, um mergulho nosso, sabe? A parte, entendeu? Seria uma Uma coisa orientação não sua anula a aqui em outra. relação a isso. Eu acho que já que começou pelo Novo Testamento, termina o Novo. E aí vai para o Velho. Eu acho que faz sentido fazer o velho também. Mas... Eu acho que faz todo sentido ler a Bíblia toda, todo dia, sempre, a vida toda. Mas assim, ela talvez faça sentido para. Porque qual que é a minha dúvida? Faz sentido para gente que já, né, é, já está no processo, né? Faz sentido ler o Antigo Testamento, por exemplo, para quem não é evangelizado ainda, para quem, sabe, essa minha. Quando eu li o Novo Testamento, né, de Mateus para frente, nossa, é apaixonante, né? Você não quer. Agora, o Antigo Testamento, eu já não sei se. Eu, por exemplo, eu sempre tentei ler a Bíblia desde novo, né? Eu era garoto, tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, 15, um pouquinho mais velho, tentando ler. E sempre começava por Gênesis. E nunca. E depois, mais tarde, eu acho que conversando com o James ano passado, ele falou: não, peraí, começa pelo Novo Testamento, né? Que vai fazer mais sentido, né? E realmente, quando eu comecei a estudar o Novo Testamento, foi onde eu engatei e fui embora. Então, não sei se você trazer alguém por Gênesis, entendeu? Se vai. Agora também, assim, você trazendo com pessoas como você, que vem trazendo basamento e vai deixando a coisa mais interessante, né? Vai aguçando a curiosidade da pessoa, é diferente do que a pessoa fazendo aquela leitura sozinha, né? Não há dúvidas que, em termos de metodologia, a gente sempre recomenda a pessoa começar pelo Evangelho de João, que é o Evangelho do amor, de uma forma geral, o que a gente faz quando vai evangelizar. O Novo Testamento é o nosso dia a dia, é o que está mais próximo de todo mundo. Mas, do ponto de vista do texto bíblico, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, não é isso que é previsto? E é útil para que haja o aprendizado. Então, assim, o Espírito Santo de Deus ele vai falar, né, no coração das pessoas, né? E isso é fato. Você pode pegar o livro de Levítico, né? Ler a genealogia do Novo Testamento, vai haver um mover, mas é óbvio que o Novo Testamento ele é mais interessante. Eu estou te respondendo do ponto de vista assim: acabou o Apocalipse, eu terminaria o Novo Testamento. Num segundo momento, até para edificação de quem já está aqui e não conhece tanto o Velho Testamento, iria para o Velho. Mas assim, acho que outras pessoas que estão aqui dentro do grupo, e elas podem, devem opinar sobre isso também, porque eu acho que esse grupo tem muito de validade, né? Eu acho, se você tem uma data que você fala assim, não, não, a nossa ideia era falar aqui do Novo Testamento e fechou o grupo e beleza. Então, beleza. Agora, se a ideia é dar continuidade, você vai avançando para frente, você vai passar aquilo que você ainda não viu, é, do meu ponto de vista. E eu acho que você vai se apaixonar.
É. Não, tenho dúvida, porque eu vejo as curiosidades aí, as histórias. Outro dia minha filha veio trazer uma dúvida para mim e eu não sei responder. É sobre, perdoa se eu falar errado, né? Mas tem uma passagem que eu acho que é Saul. Ele recebe uma mensagem de Samuel falando para ele ir lá e destruir tudo, inclusive os animais, tudo, e não voltar com nada. E aí ele vai lá e eu acho que ele acha pega alguns gados, algumas coisas que ele acha mais interessante, pega e guarda, né? Falando, não, isso aqui é para sacrifício, porque eu. E aí Deus fica irado com ele, né? E a minha filha veio e falou, mas por que que ele mandou matar os animais também, né? Eu não sabia responder, né? Você, mas Deus não é bom, né? E aí eu, filha, papai vai tentar descobrir e depois eu te falo, né? Mas assim, é uma pergunta para criança, né? Que é bem interessante, né? Certo? A gente também não consegue, eu não tenho essa visão ainda, né? E Só aí é do só fato dela estudando para você aprender, né? estar questionando é maravilhoso, né? Só do fato dela estar questionando. No caso aí desse texto, ele tem uma palavra que é o próprio Samuel, ele disse, até porque ele queria oferecer o sacrifício ele mesmo, porque Samuel estava demorando. Aí Samuel disse para ele assim, o melhor é obedecer do que sacrificar. Então, o que que Deus ele deseja de nós? Ele deseja sacrifício, de certa maneira, mas o que ele prefere é a sua obediência, né? Então, se Deus mandou fazer de um jeito, faz. Por quê? Porque ele está naquela montanha lá que a gente fala sempre, ele está lá no topo do topo. Eu não enxergo o que ele enxerga. Então, eu obedeço o que ele manda. É nesse sentido aí, entendeu? Foi isso que eu falei para minha filha, inclusive. Eu falei, ah, não, tem a questão da obediência, que ele não obedeceu a Deus e tal. Ah, mas os Exatamente. animaizinhos, né? Imagina, né? Coração da criança, né? Mas os animaizinhos também, né? Por que É. Deus faria isso, né? É bom, Aí eu vou papai vai. parafrasear Pedro, né? Pedro falou que Paulo escrevia coisas que às vezes eram difíceis de entender, né? E que algumas pessoas torciam, né? Eu também acho. Todo mundo escreveu coisas que para mim hoje são difíceis de entender. Então eu acabo aceitando por fé ou me calando para não colocar a minha justificativa em cima de uma coisa que a Bíblia não falou. Sabedoria. Tá bem. Eu acho que vai ser interessante, inclusive, para nos ajudar nessas dúvidas que elas sempre É, surgem. E esse entendimento, ele vai reforçar a nossa fé no quando a gente pensa que quando a gente lembra do Novo Testamento, eu acho que vai fundamentar o nosso entendimento, inclusive, né? Entender o porquê das coisas, entender mais de Deus, né? Tem coisas que são mistérios, a gente não tem como saber mesmo. É o que eu falo, é obedecer, cara. Obedecer e uma hora a Diz gente assim, descobre. Não tem muita coisa que a gente não entendia quando a gente era criança. Nossos pais falavam, olha, não faz isso, não faz aquilo. Às vezes a gente entendia racionalmente, mas não compreendia de fato. Hoje, quando nós viramos pais, nossa, agora eu entendo porque que meu pai falava isso, minha mãe falava daquela forma e tal. É intrínseco, né? E é a questão do alimento, o alimento sólido e o alimento e o leitinho que a gente ouviu ontem, né? tá bom, acho que eu falei demais. Ora para nós aí, James, por favor. Falou, falou bem, falou demais não, falou bem. Grande, obrigado, viu, cara? Gratidão. É, Né? Obrigado bem rico. pela oportunidade. Obrigado. Louvado seja tu, meu Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Pai. Muito obrigado pela palavra de hoje, Senhor, pelo teu alimento que toca os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, germine e brote em nossos corações e transborde em nossas vidas, naqueles que amamos, naqueles que nos rodeiam, e que os frutos do teu Espírito, Senhor, alcance o nosso próximo. Que o Senhor esteja conosco, Senhor Jesus, nessa noite, neste dia, trazendo-nos a tua paz, teu amor, a tua alegria, a tua sabedoria e os teus ensinamentos, Pai. Que tenhamos um dia maravilhoso ao teu lado. Que a tua cura, Senhor, a carne da alma
e do Espírito nos alcance e nos transforme. Que sigamos os nossos dias com sabedoria e com amor, e que o teu caráter resplandeça em nós, Pai. Fortaleça-nos diante das tentações, Pai, e que estejamos agarrados em Ti. E onde não pudermos andar, sabemos que o Senhor nos carregará no colo. A Ti toda a honra e toda a glória, meu Pai. Amamos a Ti, Jesus. Tu és nosso Salvador. E a Ti entregamos tudo. Nossa vida, nossos corações, nossa alma, nosso espírito. Guia-nos, Senhor, por onde quer. Que seja feita a Tua vontade, meu Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.